Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje, nós recebemos o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Foz do Rio Itajaí, o Sindifoz, Francisco Johansen. Oi, Francisco. Tudo bem? Muito boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Bom, Francisco, poderia falar para nós se dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, os servidores têm mais a comemorar, a lamentar ou a se preocupar? Bom, nosso dia 28 de outubro, nós comemoramos aí o Dia do Servidor Público, e nós estamos vivendo um momento muito nebuloso. Nós estamos vivendo um momento que passamos por uma reforma de previdência, que se discute se vão incluir, se não vão incluir os servidores públicos dentro dessa reforma, se vai ser incluído nessa atual PEC que já discute a reforma da Previdência, ou se vai vir uma outra PEC que venha a incluir, porque prefeitos e governadores querem, por força, que a PEC inclua os servidores, e para que eles não tenham o trabalho de fazer as suas reformas, os seus ajustes nos seus municípios, estados. E nós temos hoje algo que tem que deixar o servidor muito preocupado realmente. Não é um momento de muitas comemorações, que é a ameaça, que já não é de hoje, já é uma ameaça que vem há algum tempo, mas parece que agora está se aflorando, que é a retirada da estabilidade do servidor público, Esse tema a gente tem que tratar ele com bastante... É bem delicado, bastante cautela, porque muitos acreditam que a estabilidade do servidor público ela é uma benesse, que ela é um privilégio, e na verdade não é. A gente tem que olhar com outros olhos, porque a estabilidade do servidor público ela é uma garantia da sociedade que eu vou ter o meu serviço público contínuo. Eu vou chegar hoje na unidade de saúde, ser atendido pela técnica de enfermagem. Amanhã ela vai estar lá de novo. No outro mês, continuará lá. Mudou o governo, ela vai continuar fazendo aquela atividade. Já pensou? Hoje é uma pessoa, amanhã é outra, amanhã é outra. Que vínculo que esse cidadão vai ter com o servidor público, que agora não passaria, seria terceirizado. Então, a estabilidade ela vem para garantir que eu tenho um serviço contínuo, e que esse serviço ele fique imune da interferência política, porque o servidor público ele é concursado, ele prestou uma prova, fez um concurso, está lá para desempenhar aquela atividade. Então ele não vai sofrer interferências do prefeito da época, do governador, presidente da época. Ele vai desempenhar aquela atribuição para a qual ele prestou o concurso. Então, se nós não tivéssemos os servidores efetivos, nós estaríamos com pessoas somente vinculadas àquele prefeito. E aí estariam servindo aquele patrão. E hoje o nosso patrão é a sociedade. A sociedade nos remunera, nós nos remuneramos também porque pagamos impostos. Nós não somos imunes nem isentos de qualquer tipo de imposto, nós pagamos também. Então, essa é a garantia. Por isso que há estabilidade dentro do serviço público. Não é para manter privilégios ou uma casta de trabalhadores que ninguém mexe. Até entrando um pouquinho mais nesse assunto, nós podemos dizer que existem mecanismos e ano após ano esses mecanismos de apuração de irregularidades cometidas por servidores públicos, ele tem sido aprimorado. Os municípios, os estados, a União têm suas comissões de processo administrativo disciplinar, elas vêm apurando desvios de conduta, infrações ao Estatuto do Servidor Público, Então, ninguém está imune, ninguém está livre de, se fizer algo que contrarie a lei, seja punido. Como nós já vimos vários servidores sendo punidos, sendo presos, então não há algo fechado. Então, por isso que nós defendo e vou sempre defender a manutenção da estabilidade do servidor público como garantia de um serviço público contínuo. Francisco, já que você já no início tocou nesse tópico, que é um dos tópicos de preocupação, que é a questão da estabilidade, como que você, como presidente do sindicato, e também observa a movimentação
dos agentes políticos nesse sentido, dos representantes sindicais de todo o país, com relação ao risco disto realmente acontecer? Porque há uma iniciativa do senador Lazier Martins do Rio Grande do Sul, também com alguns critérios de avaliação ali que seriam um pouco mais rigorosos, haveriam modificações, mas pode ser que pela reforma administrativa que tramita no Congresso venham outras questões ainda mais radicais. Quais os riscos disto realmente acontecer? Eu vejo não como um risco, mas como uma probabilidade bem grande de, se essa matéria efetivamente entrar na pauta de votação na Câmara ou no Senado, ela tramitar, né, como tem tramitado e está quase finalizando aí a reforma da Previdência. Eles querem criar um critério de avaliação, de desempenho, mas isso existe. São critérios que já existem. Primeiro, o servidor público, para ele se efetivar, ele passa por um estágio probatório. Então, ali realmente tem que ser avaliado. E hoje, muitas das vezes, quem que vai avaliar esse servidor é uma pessoa que está passageira, é um cargo de confiança, é um superior que às vezes não recém entrou naquele departamento, está lá para fazer a última avaliação de estágio probatório de uma pessoa que não acompanhou nos últimos 3 anos, não conhece e acaba avaliando bem, não conhece. Daí, são pessoas que às vezes nós temos bons servidores, mas nós temos maus servidores. Toda profissão existe os bons e os ruins. Então, esse processo de avaliação de ingresso, né, e avaliação constante, eles são mecanismos que já existem, eles têm que ser aprimorados. E não criar um mecanismo que vai ter o viés punitivo. Não fez o que eu quis, no que eu estou determinando, vai vir uma comissão para dizer que tu não estás com o teu desempenho ruim e que tu vai ser demitido. E aí aquele bom profissional vai ser demitido para abrir caminho daqui a pouco, não para um novo concurso público, e sim para um processo de terceirização. Então, ao invés de eu fazer um concurso público para suprir aquela vaga, a ideia no final, por trás disso, é que aquele serviço eu terceirize. E essa terceirização de serviço está ocorrendo à solta dentro dos serviços públicos, tanto municipais quanto estaduais. Isso a gente está acompanhando dia após dia, terceirização de serviço, e essa terceirização também tem um posicionamento que sou contra essa terceirização. Vou te dar um exemplo bem clássico. Hoje eu acompanhava no jornal um pronto atendimento lá no sul do estado que a empresa que ganhou a licitação simplesmente largou. Agora vai ficar 2 meses o pronto atendimento fechado, até final do ano, se não me engano, para outra empresa assumir. Quem é que perde com isso? A população. Quem está perdendo com isso? Os munícipes daquela cidade. Se fosse o município que estivesse assumindo aquele serviço, jamais isso aconteceria, porque ele teria feito um processo seletivo, ele teria feito uma chamada pública, um concurso público, qualquer mecanismo para suprir aquela falta de profissionais. E hoje eles tratam a terceirização como se fosse a solução para todos os problemas, e na verdade não é. É a criação de um novo problema. Poderia haver também, como consequência, a cooptação de determinados servidores a determinados grupos políticos em casos, porque o Brasil muito... E eu conheço casos que há, tá? Principalmente já em serviços que já tem empresas terceirizadas, né? Que se a terceirizada não fizer o que o coordenador, o diretor está ligado àquele prefeito, aquele governo estiver fazendo, ele vai pedir para demitir aquela pessoa. Se não apoiar o candidato tal, demite a pessoa. Há influência, sim, de prefeitos mandarem nomear pessoas em empresas terceirizadas. Isso acontece, não é novidade, não, acontece todo santo dia. Tá? E aí, qual é a impessoalidade? Eu vou contratar uma empresa onde o prefeito da cidade indica as pessoas que aquela empresa vai contratar. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já!
Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o presidente do Sindifós, Francisco Johansen. Estamos falando a respeito do dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Também a região haverão diversas atividades comemorativas. Itajaí tem festa e nas demais cidades também. Na verdade, são momentos de confraternização e almoço. Pode divulgar para a gente quais municípios vão ter, como é que vai funcionar em cada local? Certo. Então, assim, esse ano a gente resolveu, né, conseguimos fazer algo até inovador, ousado, posso dizer, porque os sindicatos tinham uma tradição até 2016 de fazer uma festa em cada cidade. Só que a realidade até 2016 era uma. Nós tínhamos uma realidade diferente, principalmente a realidade financeira dos sindicatos. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, a realidade financeira dos sindicatos ela sofreu algumas mutações, né? Então, nós naquele momento optamos por não estar fazendo nenhum tipo de evento, até por impossibilidade financeira. Mas esse ano a gente conseguiu dar uma tranquilizada, amenizada, e a gente decidiu, né, não fazer um evento, né, para comemorar esse dia, um evento mesmo festivo de integração do servidor. E a gente, a princípio, iria fazer uma ou duas festas, mas aí pensamos melhor, né? Por que privilegiar algumas cidades e deixar outra cidade de fora dessa comemoração? Então decidimos fazer 5 festas, né, que vão abranger todos os 6 municípios que representam, que compõem a base do sindicato, né? Eu vou estar dizendo um pouquinho aqui, ó. Nós teremos agora, dia 19, para os servidores de Penha e Balneário Pissarras, lá no município de Penha, vai ser uma festa, a única festa em conjunto, onde as 2 cidades vão estar se reunindo. No município de Ilhota, no dia 20, Luiz Alves, no dia 26, Navegantes, dia 27 e Itajaí, no dia 28, que é o próprio dia do servidor público. Na segunda-feira. Novidade aqui é que municípios como Luiz Alves, Ilhota e Balneário Pissarras nunca tiveram uma comemoração pelo sindicato do Dia do Servidor Público. Itajaí, Navegantes e Penha já tiveram anteriormente em outras oportunidades. Então a gente está trazendo esse momento de encontro, de confraternização, esse momento festivo, para interagir, trazer essa novidade para o servidor. E também essa confraternização ela está restrita, né? Ela é somente para os servidores filiados ao sindicato, né? O servidor ele pode participar, não é que não queríamos, não tem condições de estar levando seu acompanhante, né? É exclusivo para os servidores, será servido um almoço em cada uma das festas, né? Será no horário do meio-dia. Teremos aí sorteio de brindes, música e também o que fica, o único custo para o servidor, né, vai ser o serviço de bar. Daí nós teremos serviço de bar em todas as festas e nós temos uma novidade também bem interessante, né, que na festa de Itajaí, de Navegantes e de Penha, né, que inclui Penha e Balneário Pissarras, quem vai assumir o bar da festa é a AMA, né, a Associação dos Autistas dos respectivos municípios, né, a AMA de Itajaí, a AMA de Navegantes e a AMA de Penha. Elas vão estar assumindo o serviço de bar e a renda do bar vai ficar revertida para a instituição para que ela possa estar utilizando esses recursos ali para a manutenção das referidas entidades. E também vamos aí, um momento festivo, digo que os servidores todos estão convidados a participar. Também fizemos um convite para as autoridades de cada município, prefeitos, vices e vereadores também. Então não é um momento de disputa, é um momento de integração. A gente não quer, tanto é que a gente trouxe as autoridades também para participar e para mostrar que a gente está querendo ter essa integração entre os servidores e confraternizar. O momento de disputa a gente vai deixar um pouquinho ali entre parênteses, ali a disputa ela continua até o dia da festa e depois da festa. Durante a festa a gente deixa mais restrito ali para que a gente possa fazer essa confraternização entre todos. Itajaí será na Sociedade Fazenda. Que horário começa? Como que os servidores podem adquirir o seu convite? Certo. Em Itajaí vai ser no próprio dia 28, já que no dia 28 é ponto facultativo para os servidores. Vai ser a partir das 11 horas lá na sede recreativa da Sociedade Fazenda, no bairro Praia Brava.
Os convites, eles podem ser retirados, tem que ser retirados antecipadamente lá na sede do sindicato, que fica ali na rua Alfredo Trompovski, em frente ao colégio Newton Cooker, e o servidor, ele pode estar indo buscar para os seus colegas também, não precisa ir cada um ir buscar o seu, ele pode estar indo buscar dos seus colegas de trabalho, daquele departamento, daquele setor. Então a ideia é essa, que a gente possa fazer a retirada prévia do convite até para uma questão de organização nossa, de quantidade de pessoas e preparativos, né? Para que a gente possa conseguir fazer uma festa organizada para o servidor. E o horário do sindicato, ele está aberto das 8 às 18 horas, sem fechar para o almoço, para que o servidor possa ali, talvez no horário do almoço, de manhã ou à tarde, estar indo buscar. Né? E eventualmente nós temos nossos contatos aí telefônicos também para eventuais dúvidas que o servidor tenha, 3349-1629, e nós temos também um WhatsApp, que é o 98447-9820. Através desse telefone o servidor pode também ter o site do Sindifós. O site, Facebook, né? Nossas mídias sociais aí, que o servidor pode estar interagindo com a gente. Quantos municípios, o Sindifós abrange quantos municípios e quantos servidores são atendidos nesse espectro aproximadamente? Quantos são filiados? Quantos não são? A base do sindicato são 6 cidades, né? Itajaí, Navegantes, Penha, Balneário Pissarras, Ilhota e Luiz Alves. Dentro desses 6 municípios nós temos em torno de 12 mil trabalhadores, né? Dividido nessas 6 cidades, né? Nós temos aí o maior município, Itajaí, seguido de Navegantes. Depois nós temos Balneário Pissarras, Penha e Ilhota, praticamente ali com quase o mesmo quantitativo de servidores, e Luiz Alves, a menor cidade nesse aspecto ali. E nós temos dentro desses 12 mil trabalhadores hoje em torno de 2.800 filiados. É que há ainda uma busca, uma campanha para atrair novos filiados, porque houveram essas mudanças aí também, na relação dos valores. Isso, então nós chegamos ali a oscilar entre 2.900, quase 3.000 filiados, né? Nós tivemos... quando assumimos a diretoria em 2017, contávamos com 2.000 sócios, hoje conseguimos ampliar. Tivemos uma oscilação ali do número de associados, né, filiados, por conta de mudanças que nós fomos obrigados a fazer na questão do financiamento do próprio sindicato, para que a gente pudesse, o sindicato estar vivo, o sindicato estar de pé, com as portas abertas. E nós temos aí, nessa busca, né, nós temos ampliado muito a quantitativa de filiados, principalmente nas cidades mais distantes, né, que o sindicato pouco atuava porque fica fora muito da sede. Então nós tínhamos o sindicato tinha contato mais próximo com Itajaí, que é a cidade sede, Navegantes, daí as outras cidades, Ilhota, Luiz Alves, Penha, Balneário Pissarras, ficavam às vezes um pouco desassistidas. Então nós estamos tentando buscar dar mais atenção para esses municípios também, onde nós tivemos um retorno bem considerável na questão de filiações. Há algum diálogo com outro município que poderá fazer parte também do Sindifós? Atualmente, né, nós temos aí o sindicato, quando ele foi concebido lá no passado, há quase 30 anos atrás, que o sindicato foi fundado em dezembro de 88, né, faziam parte da base do sindicato 9 municípios. Né? Quando da criação da nossa Constituição, foram fundados os sindicatos. Naquele momento foi fundado o sindicato aqui, né, o Sindifós, que não tinha essa sigla, e também foi fundado o sindicato em Balneário. E Itajaí abrangia Itajaí, Navegantes, Penha, Pissarras, Ilhota, Luiz Alves, Itapema, Camboriú e Porto Belo. Na época, o município de Bombinhas não havia sido criado ainda. E aí, com o passar do tempo, os municípios foram se desmembrando. Porto Belo, Itapema, e o último município que saiu da base do sindicato foi Camboriú em 2013, se eu não me engano. Então, hoje não teríamos mais condições, cada município tem o seu sindicato, de estar englobando, né, fundindo um sindicato com o outro. Até porque... Isso é bom, né? Por um lado é bom, né? Nós temos os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Né? O lado ruim
é que cada município tem a sua complexidade muito diferente, tem semelhanças, mas tem situações totalmente diversas, né? E esse é o lado ruim, que daí teríamos que estar ampliando nossa quantidade de soldados, né, para que eles pudessem estar fazendo essa participação, né, naqueles municípios. O lado bom é que a gente amplia a quantidade de filiados, a força do sindicato, né? Hoje, pensar em dividir qualquer uma das 6 cidades dessa base que nós temos hoje de sindicato é pensar colocar aquele município, né, a perder. Porque antigamente, até 2017, nós tínhamos um imposto sindical, que era aquela contribuição compulsória, um dia de trabalho de todos os membros da categoria, que era revertido ao sindicato. Até aquele momento era viável. Hoje, manter o sindicato somente com seus filiados não é viável. A única fonte de recurso é a contribuição espontânea, que é a mensalidade. No município de Itajaí é 1% do... Isso, não somente no município de Itajaí, mas com todos os municípios, né? A mensalidade do sindicato, ela é 1% do salário base, né? Não acresce qualquer gratificação, vantagem que o servidor tenha, é somente o salário base, com um teto máximo de R$30. Então ninguém paga mais que R$30. Quem recebe menos acaba contribuindo menos. Nós tínhamos antes um padrão único de mensalidade, que era um valor fixo de R$6, e porque nós tínhamos a contribuição sindical, que não necessitava, né, essa outra fonte de financiamento. Com o fim da contribuição sindical, a nossa receita ela caiu 80%. Então, nós tínhamos 2 caminhos e nós apresentamos isso para o servidor. Olha, nós temos mais tanto tempo de vida do sindicato. Quando acabar esse dinheiro, fecha-se as portas. Vocês querem que feche o sindicato ou vocês querem que o sindicato continue? A categoria optou por continuar. E nós apresentamos 2 propostas, ou um valor fixo ou um valor percentual. Os presentes na Assembleia optaram pelo percentual. Nós tivemos aí algumas pessoas se descontentaram com essa situação, acabaram se desfiliando do sindicato. Por sua vez, outras se filiaram, né, sabendo a nova regra e não achando ruim aquela forma de contribuição. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com a terceira parte do Câmara Aberta. Hoje recebemos aqui no estúdio o presidente do Sindifós, Francisco Johansen. Estamos falando a respeito do dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Bom, Francisco, pode contar para a gente quais convênios e serviços o Sindifós oferece hoje aos seus filiados? Então vamos lá, nós temos 2 serviços que são oferecidos aos servidores, né? O atendimento jurídico, que ele é oferecido aos filiados, e ele é para as questões relacionadas ao vínculo de emprego, questões funcionais, e desde que nós assumimos a direção em 2017, esse atendimento foi descentralizado. Ele acontece dentro da sede do sindicato, mas ele também está ocorrendo nas demais cidades, Ilhota, Navegantes, Penha, Pissarras e Luiz Alves, para que ele esteja mais próximo do servidor e o servidor consiga utilizar desse serviço. Nós temos também na sede um consultório odontológico, que ele atende não somente o servidor, mas seus dependentes. Consultório totalmente gratuito, não é um consultório avançado, mas o índice de resolução dos casos lá dentro do consultório passa dos 90%. Nós temos um profissional, o Dr. Jonathan ali, excepcional, e o servidor pode agendar o seu atendimento ali no sindicato. Além dos serviços que nós oferecemos, nós também buscamos alguns convênios que ofereçam desconto para quem é filiado ao sindicato. Então, nós, nesses últimos 2 anos, aí, firmamos alguns convênios, como plano de saúde, convênios médicos, odontológicos,
convênios de ensino, que ele oferece desconto, né, vários percentuais, cada um com o seu percentual. Ele oferece desconto para o servidor e também, em alguns casos, para os dependentes, né, o cônjuge e os filhos. Então, para que a gente possa também trazer um a mais para o servidor. Então, eu digo que o servidor, às vezes, se acha cara a mensalidade, ele consegue, com aqueles descontos, já pagar a sua mensalidade com os serviços que ele vai utilizar. Então, nós buscamos isso para que a gente possa ter um leque grande de opções para o servidor. E esses convênios também, eles são, na sua maior parte, em Itajaí, mas nós temos em Navegantes, em Penha, em Pissarras, Ilhota, Luiz Alves também. Chico, pode falar para a gente a respeito das demandas e do diálogo com o Poder Executivo dos municípios atendidos pelo Sindifós? Vamos lá, nós temos aí uma tarefa árdua, né, que é sentar e dialogar com 6 prefeitos diferentes, né? Então, cada município tem a sua database distinta, até nós estamos agora no mês na database de Luiz Alves, né? Algo que não se tinha no município, que conquistamos isso através da nossa luta, que também era um município que não pagava a revisão geral anual todo ano, deixava acumular, tem um passivo ainda de alguns anos que não pagou ali de revisão geral anual, mas desde 2017 nós conquistamos isso para o servidor de Luiz Alves. Então no mês de outubro é a database dele, né, e o município tem pago ali a recomposição das perdas inflacionárias. Então e Luiz Alves também nós participamos agora recentemente de uma discussão do plano de carreira dos servidores do magistério daquele município. Em Luiz Alves, em Balneário Pissarras, nós também passamos o mesmo problema com o município que não pagava a revisão geral anual, pois não tinha isso previsto em lei. Nós conquistamos esse ano que o município pagasse os últimos 3 anos que deixou de pagar, porém ainda não conseguimos avançar na questão de uma lei fixando a database, como ocorre nos outros municípios. Então é algo que nós estamos tentando batalhar ali ainda para ampliar isso para os servidores. E aí nós temos outras demandas, isso acontece não somente naquela cidade, mas outros municípios, com pagamentos errados em adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, e outras situações mais pontuais de alguma categoria ou outra, né, que a gente tem entrado na justiça aí para conseguir a resolução e garantir esse direito do servidor. No município de Penha, nós temos ali ainda uma discussão muito longa que já está se arrastando há um bom tempo, tá? E o município ainda não resolveu, que o município em 2017 optou para o regime estatutário. Lá os servidores são seletistas. E até hoje não foi, né, concluído esse estatuto do servidor, e a gente tem batalhado para que isso ocorra, e também uma reforma de pessoal lá, porque nós temos o salário do município de Penha é o menor salário da região, então eles têm um salário base muito baixo, né, e aí eles têm vários, a gente chama penduricalhos, né, adicional disso, adicional daquilo, para tentar chegar num valor de salarial decente. Então a ideia é que esses penduricalhos que a gente chama, eles pudessem ser incorporados a um salário base, né, porque a média salarial do município de Penha é 1.070, então um salário muito baixo. Então nós temos muitas categorias que ganham abaixo de todos os municípios da região. Navegantes. Nós tivemos esse ano uma situação bem atípica, nós tivemos um processo de greve que durou alguns dias. Avanços não foram aqueles esperados, né? Nós ficamos um período longo de dias em greve para conquistar um valor praticamente irrisório de aumento de vale alimentação e outros direitos que já eram para ser concedidos, como licença-prêmio, que estavam suspensos. E hoje o município, com aquela atrapalhada que fez, acumulou um passivo de vários servidores aguardando sua licença-prêmio para retirar, e o município às vezes não tendo uma peça de reposição, que é o servidor ACT na educação, para estar podendo conceder esse direito. Então agora o município conseguiu, está tentando se ajustar para que isso vá ocorrendo na prática. E ainda o prefeito de lá está nos devendo, né, a recomposição ali, a revisão da tabela salarial, que nós discutimos com o executivo, um aumento real salarial, que o servidor de Navegantes não vê isso há alguns anos, né, somente perdas inflacionárias ao longo dos anos. Vamos lá, Itajaí. A Itajaí esse ano
Nós tivemos uma situação que deixou o servidor um pouco em conflito, porque veio uma proposta inicial lá na nossa revisão geral anual de parcelamento, sendo que a lei garante que é em parcela única no mês de maio, né? Conseguimos avançar nesse ponto, o município pagou, mas as demais reivindicações, que nós tínhamos um rol ali de 33 reivindicações, na sua maioria ainda não foram atendidas, né? Eu vou citar algumas que foram atendidas já, né? Que é a equivalência salarial dos agentes de combate à endemia com o agente comunitário de saúde, né? Uma proposta que já foi acatada, mas ainda vai ser realidade somente em 2020, que é a gratificação por conclusão de curso superior para os técnicos da saúde. Nós solicitamos ali que ainda continua, são duas comissões que a gente vem discutindo sobre hora-atividade para os profissionais do magistério e a comissão das agentes de atividade de educação e agente de apoio em educação especial. Essas situações já foram atendidas, né? Ou já foram encaminhadas. As demais, outras que não refletem aumento de despesa e até umas que refletem diminuição de despesa ainda não foram encaminhadas. E no município de Ilhota, cada ano nós temos travado uma briga com o executivo de lá, porque ele insiste em não querer pagar a revisão geral anual dentro do prazo, quer sempre pagar fora do prazo, e aí ano passado ele pagou somente em outubro, retroativo a julho, que é a data base, esse ano pagou em agosto, retroativo a julho, então é uma briga constante para que esse direito seja preservado do servidor. Francisco, a gente falou no primeiro bloco a respeito das possíveis alterações no tópico no que diz respeito à estabilidade dos servidores públicos que vão tramitar por meio da reforma administrativa no Congresso. Também há uma discussão, e isso o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já falou em entrevista, que é com relação ao valor pago ao servidor público, que a intenção é equiparar os salários com os da iniciativa privada. Como é que você analisa essa declaração, uma vez que tanto na iniciativa privada quanto no setor público há salários de diversos níveis e depende muito da complexidade do serviço também, e no setor público há uma série de situações que não há uma série de situações e benefícios trabalhistas que há também no setor privado. Então, vamos ver até que ponto o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele quer equiparar os salários dos servidores com o salário dele na iniciativa privada, né, quando ele trabalhava em banco, né, banqueiro, ou ele quer equiparar com o salário mínimo nacional, que até as últimas notícias que temos aí de que alguns deputados, pessoas ligadas ao governo acham que não tem que se aumentar o valor do salário mínimo. Tá? Isso eu já ouvi partidos dizendo, inclusive, que são contra a política de valorização do salário mínimo, porque, segundo a teoria deles, isso não estimula a concorrência. Então, nós temos que saber qual paradigma que eles querem. Nós sabemos que nós temos distorções dentro de uma administração pública, né? Salários que tem prefeituras que têm disparidades grandes salariais, dá o exemplo Itajaí. Ou seja, não é possível negar abusos e excessos em alguns casos. Nem um pouco, né? Nós temos disparidades em municípios e nós temos municípios que pagam menos que o privado. Vou dar um exemplo clássico. O município de Penha terceirizou o PA, a técnica de enfermagem terceirizada ganhava menos que a efetiva. Ganhava mais ou menos? A terceirizada ganhava mais que a efetiva. Mais que efetiva. Então, não é uma coisa que se analisa somente por cima, são questões pontuais. E muitas das vezes, né, são alterações que ocorreram, não por conta de que claro, foi a pressão daquela categoria de servidor, mas que um prefeito, à época, atendeu aquele pleito, não atendeu os demais. Então, é uma situação bem complexa, que não pode ser tratada assim de forma igualitária, cada um tem o seu grau. Se nós formos pegar também, nós temos carreiras no Poder Judiciário e por aí vai, que tem salários altos, né? Enquanto isso, lá no Poder Executivo, o professor teve que batalhar anos para conquistar um piso nacional da categoria, né? Que ainda tem municípios que não pagam. Tá? Então, é uma coisa...
É muito utópico falar que tem que se igualar de alguma forma, sem saber o que se quer na verdade. Mas a intenção a gente sabe que é o fim do serviço público, infelizmente. Bom, Francisco, nosso tempo acabou. Obrigado pela participação aqui no programa. Desejamos um feliz dia do servidor a todos os servidores públicos da região e que possamos refletir nesses dias também, comemorar e refletir a respeito da situação do serviço público. Eu que agradeço, Maurício, obrigado pela oportunidade, obrigado à Câmara de Vereadores de Itajaí por estar oportunizando esse momento, né? E também já antecipo aí os nossos parabéns a todos nós, servidores públicos, pelo nosso dia, no próximo dia 28, e que aqueles que possam participar das comemorações venham participar conosco para a gente ter esse momento de interação. Você pode assistir a este programa pelo canal 14 da NET, pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Uma boa noite e até a próxima.